teatro piauiense traz um misto de religiosidade das matrizes cristã, africana e indígena, crítica social e um humor vibrante. Chiquinho Pereira fala dos projetos Casca Verde, Circo Negro e Cavalo Marinho. Estou com o professor e diretor Chiquinho Pereira, que eu admiro muito. E tem muita coisa, gente. É cinema, é teatro, são projetos maravilhosos, projetos culturais. E aí nós vamos conversar sobre isso, né, Chiquinho? Exatamente. Então, fala aí o começo. Né? Como é que você começou no teatro? Veio Cipriano para a gente. Você começou com Cipriano, a gente sabe que não, né? O filme, né? Mas na verdade eu comecei no teatro, fui no movimento espírita, ainda era adolescente, e lá na federação a professora Cecília Mendes, que era professora da Federal, e ela foi inclusive presidente da Fundação Cultural Monsenhor Chaves. Então a professora Cecília Mendes abriu uma oficina de teatro de boneco, e aí eu comecei teatro por lá. Então só tínhamos 2 alunos, era eu e o Joãozinho. Joãozinho, hoje, ele é muito ligado ao movimento sindical, essas coisas assim. E assim que eu entrei no grupo de teatro, eu passei no vestibular. E lá na universidade tinha um grupo chamado Grupo de Teatro Experimental Universitário, que era o Grupo Teu. Lembro demais. Isso, e aí lá que eu comecei a carreira profissional. Com o Grupo Teu, nós montamos uns 3 ou 4 trabalhos, e depois saí do Grupo Teu e montei uma companhia de teatro chamada Companhia de Teatro Circo Negro. Em 96, o Douglas Machado me chamou para fazer cinema. O Circo Negro, ele traz o Teatro Experimental Negro de Abdias Nascimento? Não, na verdade, o nome Circo Negro, nessa época, apesar de eu sempre me pensar como sendo alguém que pensa assim, politicamente, uma arte mais política, mas o Circo Negro, na época, era porque do eu Lohan nós não tínhamos nome, né? Não tinha nome, então era o grupo do Chiquinho, o grupo do Lohan e o grupo do Fernandinho Freitas. Éramos os 3. Nós montamos a peça As Criadas, e aí depois montamos uma peça chamada Mata Sete, que é uma peça infantil. As Criadas era do Jean Genet. O Mata Sete foi uma adaptação do conto dos irmãos Grimm. E aí, depois, quando se juntou aí Adriana Abreu, a Cláudia Santos, que hoje trabalha com saúde, né? Que é atriz, né? Uma voz muito bonita ela tem. E o Carlos Aguiar. E aí, o Arthur Pinambá veio, e ele sugeriu que o símbolo da gente fosse um guarda-chuva. E daí a palavra Circo Negro. E a ideia de circo, porque essa ideia de um teatro mais aberto, um teatro mais pobre também, e um teatro mais circulante. Mas não tinha ainda essa preocupação com essa questão mais... Inclusive, teve um período que vocês se apresentavam ali na Pedro II, que eu também fui com algumas cenas. É verdade. Essa ideia da Praça Pedro II é onde já começa essa ideia de um teatro mais local, não é? Porque a gente tinha essa ideia de fazer uma arte puramente piauiense, e o nosso sonho era encontrar uma arte piauiense, um teatro piauiense, uma musicalidade piauiense, uma dança piauiense. E nós começamos, com essa ideia de evitar as casas de espetáculo, porque, na nossa opinião, elas ainda estavam muito contaminadas de uma espécie de eurocentrismo, né? Então, de teatro mais, com um pensamento mais de branqueamento, né? Que a gente pensa assim, um pensamento mais... Essa ideia do branco não leva em consideração um corpo, mas leva em consideração um pensamento que... exclui, né? Essa ideia de hierarquização, essa ideia de liderança, tudo isso que a gente tem como um processo de civilização, como processo de colonização. Então, a ideia de ir para as praças é uma ideia de criar um teatro, ou então estar numa situação de descolonização e até de desproteção, e se aproximar mais das pessoas. Ainda por isso nós ficamos lá na praça. Era o melhor lugar para a gente, a Praça Pedro II, por conta de que tinha energia, por conta de que era no mercado, era próximo ali ao centro comercial. Todo mundo passa, né, para ir para o trabalho. E também era uma maneira de ficar na frente do teatro, mas só que fora do teatro. Não é? Porque se sentir mais protegido também,
tinha tudo isso. Aí nós ficamos lá um ano no teatro. Associação, aí no caso, o circo já era uma associação de teatro circo negro, que tinha 4 grupos com vertente diferente. Isso. E tinha muita gente. Luciano Melo, que fundou, né, o Teatro da UESP, o grupo de teatro da UESP. O grupo de teatro da UESP e a Companhia Pedra. Então era um teatro, o teatro dele era um teatro mais acadêmico e também mais um pouco mais eurocêntrico, né? E mais lírico. O Adriano Abreu, ele tinha um teatro mais político, mas também um teatro também de pesquisa, muito físico, muito no corpo. A Cláudia trabalhava muito com esse teatro e educação. E eu, essa ideia desse teatro literário, né? Gostava muito de utilizar a poesia, o conto, a literatura, né, de autores locais. E essa parte é muito também do teatro do oprimido, né? Que o teatro foi encastelado, que ele antes era uma festa do povo, né? Na rua, como carnaval. É verdade. Essa ideia desse teatro mais aberto, essa ideia de buscar as raízes locais, tem a ver exatamente com esse último pensamento sobre teatro que surgiu também na Europa, né? Mas que depois ele chega aqui na América, né? Um teatro não burguês, né? Isso. Um teatro mais operário, um teatro mais proletário, que tem esse pensamento inicial no Brecht, né? E também nesse teatro mais contemporâneo, onde que você não tem um lugar específico onde as pessoas ficam sentadas lhe vendo. E nem um lugar também onde tem o ator que seja o centro, ou o artista que seja o iluminado, e as outras pessoas estão recebendo dele a iluminação. Não. Então não tem mais o lugar de privilégio e nem também teria o privilegiado. Aí isso faz com que a gente vá buscar esse teatro mesmo mais latino-americano, mais próximo do Boal, né, menos aristotélico. Exatamente. É isso, é verdade. Professor Chiquinho, fale aí do projeto Casca Verde, inclusive teve um reconhecimento do governo federal. Isso, ó. Quando a Associação de Teatro Circo Negro ela se dividiu, né, porque eram muitos grupos, cada um ficou com um trabalho, o Luciano ficou com a Companhia Pedra e ficou na universidade com um grupo de teatro Cauã, que é hoje o grupo de teatro da UESP. O Adriano ficou com o grupo da Estrela, não é? E a Cláudia ficou com o Circo Azul, que é na linha dela. Na época nós tínhamos 2 grupos a mais, que era Chico Fialho, que é aquelas esculturas que a gente vê, inclusive uma delas está na frente do Esperança Garcia. Chico Fialho, era o grupo chamado Estrela Laranja, porque como era um guarda-chuva e cada um tinha uma estrelinha, então era o grupo da Estrela Laranja. E o grupo da Sandra, a Sandra e o Lívio. Então eles 2 trabalhavam com teatro de bonecos, inclusive fabricavam bonecos, e era uma menina que tem uma capacidade vocal muito grande, então ficou trabalhando com essa linha de teatro de bonecos. E aí cada um ganhou seu rumo, né? E o circo, que o meu grupo, que era o Circo Negro, nós resolvemos ir para a zona rural. Então, com apoio da Companhia Pedra e com apoio do pessoal da universidade. E lá nós montamos o projeto Cultura Casca Verde, que a ideia era o seguinte: como surgiu de um trabalho de sala de aula, que eu era professor de história lá, então era que os meninos contassem sua própria história. Porque essa ideia de pensar uma história a partir do livro didático era uma história em que eles estavam excluídos. De outro. E eles estavam excluídos daquela história. Então, essa ideia de que eles construíssem modelos, materiais, documentos da sua própria história. E aí o projeto Cultura Casca Verde, a ideia, na minha época eu tinha uma ideia de que a banana, aquela banana casca verde, né? Que ela é verdezinha, mas por fora está madura, então eu dizia assim, ó, vocês já são, vocês não precisam de formação, vocês já têm uma formação, então vocês são verde por fora e maduro por dentro, por isso que vocês são banana casca verde. Então o projeto, a ideia era essa, de envolver teatro, cinema. Nós começamos com oficinas, a ideia era formar um novo artista. Então né, na comunidade de Boquinha, nós levamos os colegas daqui, os nossos amigos, um grupo que era para o Itapiula, né? O grupo Itapiula foi ensinar música para os meninos. O nosso grupo de teatro foi ensinar teatro.
o pessoal da UESP, os alunos de português que fizeram parte do projeto, que estavam dentro do grupo de teatro da UESP, foram dar aula de redação e outros foram dar aula de bordado, artesanato, corte e costura. E outros foram dar aula de computação. Dentro do grupo do grupo da UESP, tinha meninos que estavam formando jornalismo, então uns foram ajudar a fazer o jornalzinho. Então lá no Casca Verde, os meninos faziam um jornal, orientado evidentemente pelos alunos da UESP, eles tinham artesanato, eles produziam colares de sementes, de palha, de tecidos de algodão, havia um grupo de música, e nós tínhamos 2 grupos de música. Um era um grupo de canto coral com os mais pequenos, né, e um grupo de percussão com os maiores. Do grupo de percussão nós tivemos 2 grupos que começaram a compor, e que eram bandas, que é a banda Casca Verde e a banda Eva Rasteira. A banda Eva Rasteira era mais forró e o Casca Verde era uma coisa mais pesada, que envolvia mais a percussão e as cordas, né? E os apoios vocais. E enquanto isso, a gente ficou tentando trabalhar cinema. Daí o grupo de teatro criou um filme chamado, nós produzimos um filme chamado Os Amores de Teresa. Isso, eu assisti. Aí como a ideia era assim, que estava dentro de uma escola, era que aquilo criasse elos de identificação e de afeto, e com isso toda a comunidade, eram 25 comunidades, ficaram envolvidos ali, porque os alunos estavam em 25 comunidades, então envolveu um espaço muito grande, uma área de 30 quilômetros, assim, em torno da escola. Então, os alunos se sentiram potencializados, acreditando no futuro, uma ligação entre as 3 gerações, os mestres de reisado, os mestres de boi, os mestres de canto, vinham dar aula para os alunos, e depois os alunos transformavam isso em música, que saiu o CD e o filme, né? Então, era muita coisa. Foi por isso que nós fomos agraciados como um projeto de cultura que envolvia cultura e educação como o melhor do Brasil. E esse modelo virou referência para depois alguns projetos no governo federal. Mas aí ele parou. Porque como a palavra projeto, não era um programa, né? E a outra coisa também, ele custava muito caro. Então, todo ano nós trabalhamos por 6, quase 7 anos. Então, todo ano, assim, como pagar professor, como comprar material. Se comprar tambor, pele de tambor, microfone, caixa de som. Aí, fora isso, pagamento de professor, porque o transporte levava e trazia, mas tinha alimentação para eles. Tinha um Prolabore, que não era grande. A UESP ainda ajudava, por exemplo, os alunos recebiam bolsas para fazer oficina lá. Então, esses PIBID, PIBIC, e mais o grupo de teatro, então eles recebiam bolsa. E às vezes alguma oficina eles recebiam por isso. Então nós tínhamos, a UESP pagava uma parte, a Secretaria de Educação também pagava outra parte. Então havia um repasse para o CNPJ da associação, e a gente pagava os meninos. Continue com a gente, em 1 minuto a gente volta.